A incontinência urinária é um síndrome caracterizado pela perda involuntária de urina pela uretra, que pode ser demonstrada objetivamente e causa transtornos higiênicos ou sociais. A classificação da incontinência urinária inclui vários tipos, cada um com suas características específicas. Classificação da incontinência urinária. Incontinência urinária de esforço, IOE. Perda de urina durante esforços físicos, como caminhar, correr, tossir ou levantar pesos. Causada por fraqueza dos músculos do assoalho pélvico ou dos esfíncteres urinários. Incontinência urinária de urgência, IOU. Perda de urina associada a um forte e repentino desejo de urinar, muitas vezes não conseguindo chegar ao banheiro a tempo. Pode ser causada por hiperatividade do músculo detrusor da bexiga. Incontinência urinária reflexa. Perda involuntária de urina em pessoas com lesões medulares. Decorre de reflexos neurológicos anormais, onde a bexiga esvazia-se sem controle consciente. Incontinência urinária por rebosamento. Perda de urina devido à distensão vesical, ocorrendo quando a pressão dentro da bexiga supera a resistência da uretra. Comum em casos de obstrução da saída da bexiga ou disfunção do detrusor, resultando em esvaziamento incompleto da bexiga e gotejamento constante. Cada tipo de incontinência urinária requer uma abordagem diagnóstica e terapêutica específica, muitas vezes envolvendo uma combinação de mudanças no estilo de vida, fisioterapia, medicamentos e, em alguns casos, procedimentos cirúrgicos ou minimamente invasivos. Incontinência urinária de esforço, IOI. Sintomas: perda de urina ao caminhar, correr, tossir, rir ou levantar objetos pesados. A perda de urina ocorre sem a necessidade de urinar previamente e cessa ao terminar o esforço físico. Sinal clínico: pode ser demonstrado durante o exame físico, fazendo a paciente tossir enquanto está deitada na mesa ginecológica. Se não houver perda inicial de urina, a paciente pode ser avaliada em pé para aumentar a pressão abdominal e demonstrar a incontinência. Condição urodinâmica: exames urodinâmicos mostram que a perda de urina ocorre quando a pressão dentro da bexiga, pressão vesical, supera a pressão da uretra sem contração do músculo detrusor. Esse fenômeno é devido ao aumento da pressão abdominal, como ocorre durante a manobra de Valsalva, um esforço expiratório com a glote fechada, aumentando a pressão intratorácica e abdominal. Diagnóstico da incontinência urinária de esforço, IOE. Anamnese: interrogatório detalhado sobre antecedentes obstétricos, cirurgias pélvicas ou ginecológicas, idade da menopausa, doenças metabólicas ou neurológicas. Importante identificar fatores de risco e desencadeantes da incontinência urinária. Exame físico: tentativa de demonstrar a presença de incontinência urinária de esforço durante o exame físico. Testes específicos, como a manobra de Valsalva, podem ser realizados para induzir a perda de urina e confirmar o diagnóstico. Métodos auxiliares: laboratório. Análise de urina simples e sedimentos para descartar infecções urinárias e avaliar a função renal. Cultura de urina, urocultura, para detectar infecções do trato urinário. Uretrocistografia. Radiografia que avalia a anatomia e a função do trato urinário inferior, incluindo a uretra, durante a micção. Pode ajudar a identificar obstruções ou defeitos estruturais. Urodinâmia. Conjunto de testes que avaliam a função do trato urinário inferior, incluindo a bexiga e a uretra, durante o armazenamento e a eliminação da urina. Ajuda a caracterizar a natureza e a gravidade da incontinência urinária, além de orientar o tratamento. Classificação por grau de severidade. Leve ou grau 1. Caracteriza-se por uma perda mínima de urina, geralmente ao estar de pé, durante esforços importantes como tossir ou espirrar. São utilizados cerca de 2 a 3 absorventes por dia. Moderada ou grau 2. A perda de urina é de maior volume por vez e pode ocorrer com menos esforço, mesmo estando sentada ou deitada, ao tossir ou espirrar. São necessários cerca de 5 a 6 absorventes por dia. Severa ou grau 3. A perda de urina é fácil e ocorre com frequência, até mesmo na posição deitada. A incontinência é contínua ao estar de pé, com volumes vesicais muito baixos. Mais de 10 absorventes podem ser necessários por dia para gerenciar a incontinência. Medidas higiênico-dietéticas.
Controle do peso corporal. Redução do peso corporal para evitar sobrecarga do assoalho pélvico, o que pode contribuir para a incontinência urinária. Evitar exercícios intensos. Evitar exercícios que aumentem significativamente a pressão abdominal, pois isso pode aumentar o risco de incontinência urinária de esforço e prolapso genital. Cessação do tabagismo. Reduzir ou eliminar o hábito de fumar, pois o tabagismo pode aumentar a pressão abdominal e piorar a incontinência urinária. Limitação da ingestão de líquidos. Limitar a ingestão de líquidos, especialmente antes do período de descanso noturno, para reduzir os episódios de incontinência urinária durante a noite. Redução do consumo de substâncias excitantes. Reduzir o consumo de substâncias que podem irritar a bexiga, como álcool, cafeína, presente em café, chá, refrigerantes e alimentos condimentados. Prevenção e tratamento do constipação. Prevenir e tratar a constipação, pois fezes duras e dificuldade para evacuar podem exercer pressão adicional sobre a bexiga. Optar por roupas confortáveis e fáceis de remover para facilitar o acesso ao banheiro. Ajuste de medicamentos. Modificar medicamentos que possam afetar a continência, quando possível, para minimizar os efeitos adversos sobre a bexiga. Técnicas de modificação comportamental. Micção programada. Estabelecer um padrão regular de micção, com horários específicos para urinar. Gradualmente, o intervalo entre as idas ao banheiro é aumentado para treinar um esvaziamento vesical mais eficaz. Diário miccional. Manter um registro das vezes em que se urina ao longo do dia e da noite. O diário miccional é útil para acompanhar o progresso do tratamento e ajustar o plano de acordo com os resultados. Tratamento farmacológico. Anticolinérgicos. Medicamentos que bloqueiam a ação da acetilcolina nos receptores muscarínicos da bexiga. Reduzem a hiperatividade do músculo detrusor da bexiga, ajudando a controlar a urgência urinária e os episódios de incontinência. Exemplos incluem oxibutinina, tolterodina, solifenacina, entre outros. Antagonistas alfa-adrenérgicos. Medicamentos que bloqueiam os receptores alfa-adrenérgicos na uretra e no colo da bexiga. Promovem o relaxamento do músculo liso uretral, aumentando a resistência à passagem da urina e reduzindo a incontinência urinária de esforço. Exemplos incluem alfuzoxina, tansulosina, terazosina, entre outros. Estrogênios. O uso tópico de estrogênios pode ser recomendado em mulheres na pós-menopausa. Os estrogênios ajudam a fortalecer os tecidos do trato urinário, melhorando a elasticidade e a vascularização da uretra e do colo da bexiga. Isso pode reduzir a incidência de incontinência urinária de esforço em mulheres na pós-menopausa. O tratamento cirúrgico é uma opção adequada para pacientes com incontinência urinária de esforço moderada a grave ou quando os tratamentos conservadores não são eficazes. O objetivo da cirurgia é aumentar a resistência uretral para evitar vazamentos de urina durante aumentos na pressão intraabdominal, mantendo o esvaziamento da bexiga sob baixa pressão. Existem cerca de 200 procedimentos cirúrgicos diferentes para tratar a incontinência urinária de esforço. Injetáveis uretrais. São menos invasivos para a incontinência urinária e podem ser realizados com anestesia local. Incluem várias substâncias como colágeno e ácido hialurônico, aplicadas via transuretral ou transvaginal sob controle endoscópico. As taxas de sucesso variam de 30% a 80%, mas podem diminuir com o tempo. Podem ser uma opção para mulheres com comorbidades significativas, embora sejam necessárias 2 a 3 injeções em 12 meses para resultados satisfatórios. Tratamento cirúrgico. Existem numerosas técnicas cirúrgicas descritas para tratar a incontinência urinária de esforço, muitas delas realizadas através da vagina. Algumas das operações incluem a operação de Kelly, a operação de Kennedy e a operação de Marion. Incontinência urinária de urgência IOE. A incontinência urinária de urgência é caracterizada pela perda involuntária de urina associada a um forte desejo de urinar. Isso ocorre devido a contrações não inibidas durante a fase de enchimento da bexiga, resultando na perda de urina. Esta condição afeta meninas entre 5 e 10 anos devido à imaturidade neurológica e mulheres idosas devido à arteriosclerose cerebral ou outros problemas neurológicos. Aspectos importantes. Estudos urodinâmicos.
Não são necessários rotineiramente para o diagnóstico de incontinência urinária de urgência. Análises de urina são essenciais para descartar infecções do trato urinário. Incluem análise de sedimentos e urocultura. Tratamento: os anticolinérgicos, como a oxibutinina, o brometo de propantelina, o flavoxato e a iosina, são comumente usados para tratar a incontinência urinária de urgência. Eles ajudam a reduzir a hiperatividade da bexiga, aliviando os sintomas ao bloquear os receptores colinérgicos na bexiga. Incontinência urinária reflexa. A incontinência urinária reflexa é a perda involuntária de urina pela uretra em pessoas com lesões na medula espinhal, devido ao refluxo patológico, na ausência do desejo de urinar. Isso ocorre em pacientes com quadriplegia ou paraplegia, e geralmente está associado a danos neurológicos que interferem no controle normal da bexiga. Incontinência urinária por transbordamento. A incontinência urinária por transbordamento é a perda involuntária de urina pela uretra devido à distensão vesical. Isso ocorre quando a pressão dentro da bexiga supera a pressão na uretra sem contração do músculo detrusor. A urina continua a entrar na bexiga, esticando suas paredes até seu limite de elasticidade. Quando a pressão vesical aumenta, o colo da bexiga se deforma e a urina transborda pela uretra. Isso pode ser causado por diversos fatores, como denervação da bexiga, cirurgias de câncer de reto, anexoesterectomia radical ou fibrose da bexiga. Clínica: na incontinência urinária por transbordamento, os pacientes podem apresentar perda constante de urina, piorando com mudanças de posição e distensão vesical. Os volumes de urina podem ser significativos, alcançando até 2 a 3 litros, podendo ser confundidos com incontinência urinária de esforço de grau 3. Após confirmar a distensão vesical, uma ultrassonografia bilateral pode ser solicitada para avaliar o impacto nas vias urinárias superiores. Tratamento: desobstrução em caso de obstrução. Se houver obstrução, é importante desobstruir as vias urinárias. Programação da micção. Estabelecer um horário regular para a micção, geralmente a cada 3 a 4 horas, para esvaziar a bexiga e prevenir a distensão excessiva. Uso de tansulosina. A tansulosina pode ser usada diariamente para reduzir a resistência uretral e facilitar o esvaziamento vesical. Sondagem vesical intermitente. A sondagem vesical intermitente pode ser necessária para esvaziar a bexiga em pacientes com dificuldade em urinar de forma espontânea. Em resumo, a incontinência urinária é uma condição comum que pode afetar a qualidade de vida das pessoas. Pode ser causada por diversos fatores, como fraqueza dos músculos do assoalho pélvico ou condições médicas subjacentes. Existem diferentes tipos de incontinência, cada um com suas características específicas. O diagnóstico envolve avaliação dos sintomas e exames médicos. O tratamento pode incluir mudanças no estilo de vida, terapias comportamentais, medicamentos e, em alguns casos, cirurgia.